Vamos lá. Bom dia, quinto ano. Hoje nós vamos ter aula de português, tá? A página 54 e 55, a data de hoje, dia 30, segunda-feira, tá bom? Peguem aí o livro de vocês na página 54 e 55. Hoje nós vamos ver uma narrativa ficcional. O que é uma narrativa? É uma história. E ficcional vem da palavra ficção, vem de uma coisa que não é real, que é inventar, tá? Então, quando vocês veem ficção científica, quer dizer que são coisas científicas inventadas, tá? Que não é realidade. Vocês sabem que em filmes, em livros, em histórias, a gente pode inventar, pode criar o que a gente quiser, né? E nós vamos ver aqui essa narrativa ficcional, tá bom? Logo no início diz assim, ó, a narrativa ficcional ou narrativa de ficção é uma história inventada em que certas situações, embora imaginadas, são contadas como se fossem reais e verdadeiras, tá? Você vai ler agora um texto desse gênero, depois tem aqui para escrever, mas a gente não vai escrever, a gente só vai ler, responder algumas questões e conhecer melhor, tá? Porque como a gente está à distância, é meio complicado para a gente fazer. Mas a gente vai fazer proposta assim de escrita. Agora não, por enquanto a gente vai só conhecer, tá certo? Leia o texto. Vamos lá. A viagem pelo jardim. Vamos ver que viagem vai ser essa. O Medipalmus, vamos ver, tá pintadinho, né, de amarelo. Medipalmus é uma espécie de lagarta, tá? Vinha descendo pela haste de um ramo de hortênsia. Hortênsia é uma flor, é uma planta, né? Era dos peludinhos. Emília, ansiosa por se ver no chão, teve uma ideia. E se eu montasse nele e ficasse bem agarrada aos pelos? Os medipalmos não mordem. Emília aproximou-se, zás. Cavalgou. O medipalmo deteve-se, estranhando aquilo. Ergueu a cabecinha e ficou uns instantes a virá-la de um lado para o outro. Por fim, continuou a descer. Primeira descoberta, gritou Emília. A escada rolante viva. Ao chegar ao chão, debaixo da moita de Hortência, estranhou o escuro, como se visse de cima da flor, onde a luz era intensa. Custou-lhe acostumar os olhinhos a tanta sombra. Que frescura ali, até demais. E úmido. Se ficasse muito tempo naquela sombra, apanharia um resfriado. A primeira coisa que a impressionou foi a aspereza do chão. Era irregularíssimo. Como há pedras no mundo, exclamou, tropicando e machucando os delicados pezinhos. Isso que nós chamávamos terra ou chão não é terra nada, é pedra, pedra e mais pedra. A crosta do planeta é uma pedreira sem fim. Por isso é que os bichinhos do meu tamanho usam tantos pés. Cada inseto tem 6 pés. Agora compreendo o motivo. É que só com 2 pés não poderiam caminhar pelas infinitas pedreiras deste chão, tá? Tropicando é tropeçar. Outra palavrinha que está pintada aí de amarelo. Aí no glossário, que é um dicionário, com palavras um pouco mais difíceis, né, do texto, ele já coloca aqui que é para o leitor saber do que se trata, tá? Então, medipalmus é uma espécie de lagarta e tropicando é tropeçar. Foram as duas explicações aí de palavras não conhecidas, tá? Essa história aqui é de Monteiro Lobato, certo? E está no livro A Chave do Tamanho, adaptado em 2008, tá certo? Vamos lá. Questão 1. Nós vamos fazer a questão 1 e questão 2, tá, pessoal? Então, por isso, não precisa copiar o texto. Copiem só as questões. Questão 1, A, B, 2. Questão 1, A, B, C e A, 2, tá? Copia e responde. Reduzida a altura de 1 centímetro, Emília explora o mundo e faz muitas descobertas. Olhem só, pessoal. Emília aqui, eu não sei se vocês lembram do Sítio do Pica-Pau Amarelo, se já assistiram. Emília é a boneca de pano, tá? Então, Emília, ela faz a experiência de ser reduzida a 1 centímetro. Emília tinha um tamanho de uma criança normal, e aí ela faz a experiência de ser reduzida a 1 centímetro. Então, Emília, ela fica bem pequenininha,
tá? Por isso que ela faz o quê? Ela pula em cima do medipalmos, né? Da lagarta. E aí desce o talo da hortênsia, o ramo da hortênsia, né? Por quê? Porque ela estava do tamanho ali do medipalmos, estava do tamanho da lagarta, tá certo? Reduzindo a altura de 1 centímetro, Emília explora o mundo e faz muitas descobertas. O que permitiu a ela comparar o medipalmos com uma escada rolante viva. O que é que ela... Por que ela comparou o medipalmos, né, essa espécie de lagarta, com escada rolante? Vocês já foram no shopping? Vocês já andaram de escada rolante? A gente pisa num degrau e ela sobe e desce por ela mesma, sem a gente precisar se movimentar, né? Por que que ela... Por que que ela compara, né, o medipalmos? Por quê? Tente aí ver, né? O medipalmos é a lagarta vai fazendo esse movimento, né, de descer, né, bem lentamente, mas ela vai descendo. O que é que a Emília faz? Ela monta em cima dessa lagarta e a lagarta mexe um pouco, tentando tirar ela sem entender a situação, e desce com ela até o chão, né, até a terra. B. Como era o solo onde estava plantada a hortência? Como era o solo onde estava plantada a hortência? Tem no textinho, é só questão de interpretação. C. Emília formula uma explicação para o fato de os bichinhos de seu tamanho terem vários pés. Qual é essa explicação? Por que que Emília diz que os bichinhos realmente pequenininhos têm que ter vários pés? Que 2 não dá conta. Também acabei de ler na história e vocês leiam novamente para entender bem direitinho. 2. O texto conta uma situação fictícia, né? Fictícia. Inventada. No entanto, ela parece ser real. Em sua opinião, o que torna isso possível, né? O que é que torna essa história parecer real, né? Ela é inventada, porque não tem nenhuma mágica, não tem nada que se faça para que uma pessoa, uma criança, reduza ao tamanho de 1 centímetro. Na nossa realidade não existe isso, né? O avanço da ciência foi grande, mas não chegou a esse ponto, né? A gente sabe que isso é mentira, que é uma coisa inventada. Mas, da forma como é contada a história, a gente pensa que é real. Aí tá perguntando na questão 2. O que é que torna isso possível? Por que a gente acaba imaginando que isso é real? A gente vai lendo a história e a gente vai imaginando, né? Tudo, Emília em cima da lagarta, descendo a hortência. Ela fala lá do chão, como era o chão, as pedras e tudo mais. Pensem aí, me dê uma resposta bem boa, tá? Tentem argumentar aí. Se não entendeu, lê novamente o texto, porque não tá tão difícil não. Essa 2 exige um pouquinho mais de pensamento e de opinião. É a opinião de vocês, tá? Aí vocês vão ter que expressar o pensamento de vocês, tá bom? Qualquer dúvida, vocês falem comigo. Se eu não responder na hora, aguardem um pouco que eu respondo, tá bom? Cheiro!